Olá, meu nome é Laura, acadêmica do curso de Pedagogia da Unicelv, e hoje eu vou fazer a socialização do estágio obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. A tutora orientadora é a tutora Janine Mourão. A área de concentração desse estágio é metodologias de ensino, e o tema é o impacto das metodologias ativas no desenvolvimento de competências e habilidades dos educandos. As metodologias ativas são abordagens pedagógicas que são centradas no aluno. Então, o aluno assume o papel de protagonista no próprio processo de ensino e aprendizagem. Essas metodologias elas se baseiam em práticas que estimulam a participação ativa, a autonomia, pensamento crítico e a resolução de problemas, que promovem uma interação dinâmica entre a teoria e a prática. Então, elas estão sempre buscando tornar o aluno mais autônomo no próprio processo de ensino e aprendizagem. A realização desse estágio dos anos iniciais do ensino fundamental, ela se destacou pela relevância das metodologias ativas no contexto educacional atual. E as abordagens pedagógicas utilizadas, elas têm se mostrado fundamentais para o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, desde as primeiras etapas da formação. A aplicação da prática e a análise dos resultados reforçam a importância de práticas que estimulem a participação ativa, colaboração e a resolução de problemas, contribuindo para uma aprendizagem que seja mais significativa e alinhada às exigências do mundo atual. Os objetivos de ensino do acadêmico foram identificar a importância do estágio para o desenvolvimento acadêmico, identificar os impactos das metodologias ativas na formação de estudantes da educação básica e verificar a eficácia do uso de metodologias não tradicionais no processo de ensino-aprendizagem. Já os objetivos de aprendizagem dos estudantes eram ser capaz de colocar em prática as teorias ensinadas em sala, desenvolver habilidades de comunicação e socialização através da participação ativa nas aulas e desenvolver o pensamento crítico em busca de pontos que lhe interessem no próprio processo de aprendizagem. A fundamentação teórica da pesquisa foi basicamente baseada em duas pessoas, dois grandes contribuintes, Lev Vygotsky e José Carlos Libani. Então, Vygotsky, a contribuição maior foi a teoria sociocultural e o conceito de zona de desenvolvimento proximal, que destaca a importância da interação social e da mediação do aprendizado. Ou seja, a questão de interagir, que faça com que os alunos se desenvolvam mais enquanto interagem no meio, e tendo um mediador do que eles aprendem, do que lhes é ensinado, do que lhes é apresentado socialmente. Ele argumenta que o desenvolvimento cognitivo ocorre por meio de trocas interpessoais, sendo potencializado em contextos colaborativos como os proporcionados pelas metodologias ativas, que promovem a comunicação, a resolução de problemas e o pensamento crítico. Essa abordagem ela reforça o papel das ferramentas culturais e da linguagem como elementos centrais da construção do conhecimento. Já José Carlos Libani, ele defende uma pedagogia crítica e participativa. Ela enfatiza o protagonismo do aluno e a articulação entre a teoria e a prática. Ele propõe uma didática mais reflexiva, que adapta o ensino às necessidades do aluno e também às dinâmicas sociais, promovendo autonomia, diálogo e cooperação. Suas ideias elas acabam convergindo com os princípios das metodologias ativas, porque elas desafiam o educando a resolver problemas reais e a tomar decisões de forma autônoma e responsável. E a partir dessas bases teóricas, a atual pesquisa concluiu que as metodologias ativas contribuem para a formação integral dos educandos, atendendo às demandas cognitivas e socioemocionais contemporâneas. O meu estágio foi desenvolvido na Escola Municipal Consul Antônio Cadar, localizada em Belo Horizonte, no bairro Providência. A turma foi a turma 309, terceiro ano do ensino fundamental, então tinham 25 alunos de idade entre 8 e 10 anos. Alguns haviam tomado bomba, 3 alunos haviam tomado bomba, por isso a idade era um pouco maior. E a professora regente da sala era a Zenaide Maria. A Zenaide já tem mais de 40 anos de atuação na área da educação. O comportamento dos alunos, a aplicação do planejamento didático, tudo isso foi... eu busquei compreender a dinâmica da sala de aula e esse comportamento dos alunos e aplicando a aplicação do planejamento didático pela professora regente, inicialmente, isso nos primeiros dias de observação.
Então, depois de ter analisado isso, foi elaborado 10 planos de aula, e esses planos de aula foram alinhados ao planejamento já existente da professora Zenaide. As matérias que ela dava na sala de aula eram língua portuguesa, matemática, literatura e arte. Então, os planos de aula foram baseados nessas 4 matérias. E a partir do dia 3/10, eu comecei a regência em sala, com atividades que incentivavam a participação ativa dos alunos, utilizando momentos de fala, de escuta, discussões em grupo e também de algumas tarefas escritas. A pesquisa ela foi de natureza prática e exploratória, buscando integrar teoria e prática no processo educativo. A Escola Municipal Consul Antônio Cadela é uma instituição de ensino que atualmente conta com 690 alunos, são distribuídos entre Fundamental 1 e 2 e funciona do 1º ao 9º ano, turno da manhã e tarde. A escola ela tem várias partes, a infraestrutura dela é bem ampla, tem laboratório, tem sala de jogos, a cantina, mais de um pátio, quadra, biblioteca, e também tem muitos recursos midiáticos, que são telas interativas, computadores, tablets, tudo para os alunos poderem usar, alunos e professores. E o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico, ele tem um desenvolvimento constante. Atualmente, esse ano vai ser trocada a direção da escola, então esse projeto vai ser muito provavelmente atualizado novamente no início do ano que vem, 2025. E a base dele é promover a cidadania e focar no desenvolvimento integral dos estudantes da escola. Então, nos planos de aula, foram feitos 10 planos, porém escolhi 5 para apresentar aqui, que foram os planos aplicados em sala de aula. Primeiro, de língua portuguesa, que é a roda de leitura, cujo eixo temático é leitura e escuta. Outro de língua portuguesa era a oficina de escrita, cujo eixo temático era a produção de textos. Então, nesses dois, a interação dos alunos, entre os alunos com a academia estagiária e entre eles mesmo foi muito importante, principalmente na roda de leitura, onde foi trabalhado também, além da questão do desenvolvimento, da fala, da comunicação, a timidez, porque alguns alunos se mostraram muito tímidos para poder falar em frente aos outros, fazer leituras, interpretações, mas conforme a atividade foi passando, acabou sendo bem produtivo. Eles conseguiram desenvolver na medida dos seus próprios limites. Em matemática, foi trabalhado o registro diferenciado da multiplicação. O eixo temático é números. Então, formas de registrar a multiplicação sem ser somente através de contas, de números, como, por exemplo, com desenhos, contando através dos próprios materiais, usando lápis como apoio, lápis de cor para contar, fazer essas multiplicações e coisas desse tipo. A disciplina de arte, nós trabalhamos a expressão através do desenho, e o eixo temático foi estudo sobre o desenho. Então, a forma como as crianças usavam o desenho para expressar como elas se sentem, como elas estão no dia, o que elas gostam, cores, principalmente o uso das cores para manifestar seus sentimentos. E na disciplina de literatura foi a declamação de poemas concretos e visuais, eixo temático é oralidade. Então, nós trabalhamos a oralidade das crianças e a declamação com entonação, pausas na hora correta, leitura de versos sem atropelar e coisas desse tipo. Também achei muito produtivo, porém ainda teve a questão da timidez de alguns alunos, que não se sentiam tão à vontade, alunos que não tinham leitura tão boa e ficavam com vergonha de fazer leitura na frente da sala de aula e coisas do tipo. A vivência desse estágio ela foi essencial para a minha formação docente, porque ela uniu a teoria e a prática de maneira muito significativa. Me mostrou tanto a relação entre teoria e prática, quanto a não relação entre a teoria e a prática, pois tem coisas que a gente não aprende, que elas são só vivendo mesmo. Tem coisas que não são ensinadas porque os seres humanos são distintos. Cada criança é uma criança, agem de formas distintas, sentem coisas distintas. Então, foi bem interessante trabalhar isso em sala de aula. E a aplicação das metodologias ativas como aprendizagem baseada em projetos e resolução de problemas, ela proporcionou uma compreensão muito aprofundada de como é seu impacto no desenvolvimento das competências como pensamento crítico, autonomia e colaboração. A interação direta com os alunos e a supervisão de uma professora experiente como a Zenaide, elas me permitiram adaptar as estratégias pedagógicas de acordo com a necessidade de cada aluno e também reforçar a importância de uma prática que seja reflexiva e também flexível, para poder adaptar
e procurar a melhor forma de trabalhar com os acadêmicos, com os estudantes, já que o foco são eles. Então, apesar dos desafios que eu enfrentei, como gestão de tempo, a diversidade dos ritmos de aprendizagem, foi possível observar avanços bem significativos no engajamento e no crescimento acadêmico desses estudantes. Além disso, os objetivos de aprendizagem citados anteriormente, eu posso dizer que eles foram atingidos, porque os alunos demonstraram capacidade de aplicar os conceitos teóricos em atividades práticas e colaborativas. E isso fortaleceu as habilidades de comunicação, socialização e até mesmo de análise crítica. Essa experiência ela evidenciou que, mesmo com algumas resistências iniciais a esse modelo mais participativo, o uso contínuo de metodologias ativas pode transformar um ambiente de sala de aula, promovendo uma educação que seja mais dinâmica e mais centrada no aluno. Essas são as referências do meu trabalho. Então, temos aí Gadot, Libânio, Pimenta e Vygotsky. É isso.